Este programa é livre para todos os públicos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, celebramos o Domingo da Alegria, terceiro domingo do Advento, que já nos coloca às portas da celebração do Natal de Jesus, nosso Salvador. Por isso, o motivo da nossa alegria: o Salvador está próximo. A Igreja nos convida a abrir ainda mais o nosso coração para acolher o Senhor que vem, pela fé, acolher o Salvador Jesus. Na medida em que nós acolhemos o Salvador na nossa vida, na medida em que nós acolhemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos enriquecidos com os dons da salvação de Deus, dons de graça, dons de cura, dons de libertação, dons de justiça, dons de misericórdia. Quem com a sua vida acolhe o Salvador que vem, experimenta a alegria do Senhor, exatamente porque é enriquecido, é enriquecida dos dons de Deus, dos dons da salvação. Irmãos e irmãs, para que a nossa vida seja enriquecida da alegria da salvação, como nós ouvimos na segunda leitura desta liturgia, o apóstolo São Tiago nos exorta: ficai firmes até a vinda do Senhor. Ficai firmes, porque o Senhor, porque o Salvador está próximo. Ficai firmes. O segredo de uma vida vivida na alegria do Senhor é exatamente esta firmeza de fé, firmeza de esperança, firmeza de caridade, fidelidade ao Senhor,
fidelidade ao Evangelho de Jesus, custe o que custar. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor nesta Eucaristia, fidelidade a todo custo, para que nós sejamos firmes, para que nós tenhamos no nosso dia a dia firmeza, firmeza na fé, firmeza na esperança, firmeza na caridade. Que nós sejamos firmes, fiéis no seguimento de Jesus, porque o Senhor está próximo, porque a salvação se aproxima. É claro que esta firmeza no Senhor é resultado da graça de Deus. O Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas, porque por vezes, sobretudo quando enfrentamos tribulações e dificuldades na vida, nós vacilamos na fé, não é verdade? Por vezes nós esfriamos na fé, por vezes até mesmo duvidamos do amor que Deus tem por nós. Por isso, é importante que nesta liturgia supliquemos ao Senhor a graça desta firmeza, desta fidelidade a Deus, fidelidade ao seu reino, custe o que custar. Também por causa disso, o apóstolo São Tiago, na segunda leitura, ele ainda nos exorta: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor, para que nós possamos abrir o coração à graça desta firmeza no Senhor, dessa firmeza no testemunho da fé. O apóstolo São Tiago nos convida a ter como modelo os profetas. Por quê? Eles são modelo de sofrimento e firmeza. Permaneceram fiéis à missão profética, permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra de Deus, inclusive sofrendo perseguições, inclusive experimentando na própria pele tribulações. Dentre este universo imenso de profetas de Deus, Jesus no Evangelho de hoje dá um destaque especial a São João Batista. Olhemos para o testemunho de João Batista, homem que vivia uma vida dedicada a preparar um povo disposto na fé para acolher o Messias Salvador. Porém, nesta preparação, João Batista também vivia uma vida de austeridade. Nós ouvimos no domingo passado, segundo domingo do Advento, era uma austeridade tamanha que ele comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia de pelo de camelo, ou seja, austeridade. Por quê? Porque ele sabia que nessa vida tudo passa. Somente quem permanece, minha gente? Quem permanece? Deus. Portanto, João Batista nos dá também um testemunho de homem consagrado a Deus, que colocava a sua confiança, a sua alegria no Senhor e por isso vivia a austeridade, a simplicidade, a humildade. E diante de Jesus, ele deixava bem claro: importa que ele cresça e que eu não o vi. Importa que ele cresça e que eu diminua. Austeridade, humildade, consagrado
ao anúncio da palavra de Deus. E quando ele se deparava com pessoas injustas, pessoas desonestas, ele tinha até mesmo a coragem de denunciar o pecado, denunciar a vida incoerente com o reino de Deus, denunciar comportamentos que não eram de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Por isso Jesus no Evangelho, falando de João Batista, diz que ele é alguém que é mais do que profeta, porque João Batista teve a graça de pessoalmente conhecer o Messias Salvador. Sim ou não? De conhecer o Messias Salvador. Um belo dia, ele estava ali às margens do Rio Jordão, ministrando o batismo de conversão, e vendo Jesus passar, disse para as pessoas que estavam ao seu redor: eis o Cordeiro de Deus. É Ele quem batiza no fogo, é Ele quem batiza no Espírito, para queimar a palha do pecado dos nossos corações. Só Ele tem este poder, por isso importa que Ele cresça e que eu diminua. Porém, depois de todos esses elogios que Jesus dá para João Batista, no final do Evangelho, Jesus deixa claro: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos e irmãs, como discípulos, missionários de Jesus Cristo, pela graça do santo batismo, nós já temos a comunhão com a vida do reino dos céus, com a vida do reino de Deus, pela nossa firmeza no Senhor, pela nossa firmeza de fé, firmeza de esperança e caridade, que Deus nos dê a graça de sermos os menores do reino dos céus, mas pessoas que verdadeiramente vivem no seu dia a dia os frutos, os dons do reino dos céus. E assim, mesmo nas tribulações, nós iremos experimentar a alegria do Senhor. Essa alegria que foi profetizada por Isaías, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa. Interessante que, ao falar da vinda do Messias Salvador, Isaías, ele deixa bem claro: é Ele que vem para vos salvar. O Messias vem para vos salvar. E quais são os sinais da presença, da obra redentora desse Messias? Isaías fala da cura dos coxos, da cura dos surdos, da cura dos cegos, da cura dos paralíticos. É Jesus quem cumpre esta profecia messiânica. Tanto assim que João Batista enviou alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus, como nós ouvimos no começo do Evangelho: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? É a pergunta clara se Jesus era o Messias. E olha o que Jesus responde: ide contar a João o que estáis ouvindo, o que estáis vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem. Olha aqui, Jesus cumprindo as profecias messiânicas. Porém, a obra do Messias vai muito além daquilo que Isaías havia profetizado, porque Jesus complementa: os
mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Jesus, ele cumpre a sua missão de Messias Salvador, sobretudo por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Morrendo para a nossa salvação e ressuscitando no terceiro dia, ele nos deu a salvação eterna. Ele nos garantiu esta vida plena, esta vida em abundância, de comunhão, de amor eterno com Deus. Jesus nos concedeu esta alegria perene, esta alegria da salvação, que nós somos convidados a acolher aqui e agora, mesmo enfrentando tribulações. Interessante, e com isso eu caminho para concluir esta nossa homilia. Interessante destacar o fato de que Jesus, ao falar da sua obra como Messias, Redentor, ele disse também: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Irmãos e irmãs, não são poucas as pessoas que se escandalizam por causa da obra do Messias, da obra do Redentor. Sobretudo quando nós, buscando viver com fidelidade e com firmeza o seguimento de Jesus, o testemunho da fé no nosso dia a dia, experimentamos dificuldades, sofrimentos, doenças, tribulações na vida pessoal, na vida familiar, no âmbito do trabalho, na nossa vida social. Nesses momentos, por vezes, surge no nosso coração a tentação de desistir, de vacilar, de desanimar. Perdemos o sentido da firmeza do Senhor. Perdemos a importância da fidelidade a Deus, custe o que custar. Porém, estamos aqui, certos de que o Senhor vem em socorro às nossas fraquezas, para que em nenhum momento da nossa vida nos escandalizemos, para que em nenhum momento da nossa vida abandonemos o Senhor por causa das nossas tribulações, mas firmes no Senhor, firmes no testemunho da fé, que o Senhor nos dê a graça de nós sermos fiéis, custe o que custar, e que a nossa fidelidade seja vivida como a fidelidade dos profetas, que aproveitavam os momentos importantes de suas vidas para anunciar a palavra de Deus. Então, mesmo nas tribulações, irmãos e irmãs, não percamos a esperança, não percamos a firmeza da fé. Aproveitemos todas as oportunidades da nossa vida para testemunhar o Senhor, para testemunhar o Salvador que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.